Senhora presidente dessa sessão, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham nesse expediente final, quando nós discutimos os assuntos que nós entendemos são os mais importantes e mais delicados no Estado, para o momento que vive o Estado do Rio de Janeiro. E eu venho a essa tribuna, senhoras e senhores, hoje para tratar da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao REPETRO, ao regime que foi aprovado pelo Congresso Nacional de incentivos à indústria do petróleo e do gás. Eu ouvi com muita atenção o pronunciamento do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, líder da minha bancada aqui na Assembleia Legislativa, sobre esse tema, e gostaria de exatamente tratar do assunto. Tenho diversas concordâncias com a exposição do deputado Luiz Paulo, mas também tenho divergências, e é sobre esse tema que eu acho que nós deveríamos tratar, uma vez que, senhoras e senhores deputados, tenho absoluta certeza, a decisão que essa Assembleia Legislativa vai tomar, de adesão ou não do Estado do Rio de Janeiro ao REPETRO, marcará profundamente as futuras gerações e a possibilidade do nosso Estado se recuperar da crise econômica gravíssima que nós vivemos nesse momento. Primeiro, eu queria dizer que eu sou solidário e cerro fileiras com o deputado Luiz Paulo, o deputado André Siciliano e um conjunto importante de deputados nessa casa contra as perdas que o Rio de Janeiro vem sofrendo ao longo dos anos na indústria de óleo e gás. Eu estive pessoalmente na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, com uma delegação de deputados estaduais para fazer diversos questionamentos. Está aqui na tribuna, está aqui no plenário o deputado Jânio Mendes, que nos acompanhou em todas essas discussões. Evidentemente que nós não podemos concordar com os absurdos que foram cometidos contra o nosso Estado. A Petrobras, uma empresa brasileira, e outras distribuidoras, para burlar o fisco e burlar o pagamento de royalties e participações especiais, fazendo exportação de óleo para o exterior, uma subsidiária no Canadá, a preços abaixo do mercado, para, a partir dessa subsidiária, revender o óleo ao preço de mercado para outros países. Uma operação apenas de papel, porque o óleo não saía daqui e ia para o Canadá, simplesmente era uma operação para prejudicar e fraudar os cofres do Estado do Rio de Janeiro e também da União Federal. Evidentemente que nós somos favoráveis que a lei seja cumprida. E é importante, o deputado Luiz Paulo destacou aqui, nós temos contenciosos contra a Petrobras, ratificados pela ANP, que multou a Petrobras, e essa multa foi revertida pelo presidente da República a partir de um posicionamento da AGU. É óbvio que nós somos contrários a esse tipo de procedimento e temos que cerrar fileiras contra esse tipo de procedimento. Também a implantação da nova metodologia de cálculo dos royalties, que nós tanto brigamos para que fosse implementada e chega atrasada. Evidente que a gente não concorda com a determinação e a regulamentação do presidente Temer de fazer essa nova metodologia valer em 4 anos, ou seja, em parcelas. Se está errado, tem que mudar imediatamente, não 80% velha, 20% nova e escalonadamente a 4 anos. Isso prejudica profundamente o Rio de Janeiro e é claro que nós somos contra esse tipo de comportamento da União Federal em prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que todos nós aqui somos contra a paralisação das obras do Comperj, investimento fundamental para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, no qual a população fluminense ajudou a financiar esse investimento, abrindo mão do recolhimento de impostos e tributos do nosso Estado. Todos esses pontos, eu tenho certeza, contam com o apoio da totalidade dos deputados dessa casa. Mas a questão da adesão ao REPETRO, ela não está nesse foco. Esse é um contencioso que nós temos que levar adiante. Mas a realidade, senhoras e senhores deputados, é muito simples e objetiva. Foi passado no Congresso Nacional uma nova legislação do REPETRO, e essa legislação prevê a isenção de impostos federais
e impostos estaduais. Os impostos estaduais negociados a nível de CONFAS, com o ICMS sendo fixado a 3%. Não foi a Assembleia Legislativa que definiu se era 3%, 4% ou 5%. Certamente, a taxa de retorno da exploração do petróleo no pré-sal é diferente da do Recôncavo Baiano ou do Sertão do Sergipe. Não há nenhuma dúvida disso. Mas o fato é que o Congresso Nacional passou essa legislação com os 3%. E os 3% valem para todos os estados. E nós temos que entender que a indústria do petróleo ela é absolutamente competitiva. Primeiro, é uma indústria global. Se você tem custos adicionais para exploração numa determinada região do mundo comparada com outra, perde-se investimento entre nações. Mas também ela é competitiva no âmbito nacional. Nós estamos competindo diretamente, senhores deputados, com São Paulo e com o Espírito Santo, pela indústria do petróleo, pela indústria que serve à exploração do petróleo, pelos serviços e também pela base industrial de atendimento a esse setor. Os trabalhadores, por exemplo, de instaleiros e de áreas em apoio ao petróleo no Rio de Janeiro, estão apavorados de perder seus postos de trabalho para São Paulo, porque nós temos que tratar com a realidade. São Paulo já aderiu integralmente ao Repetro e lá o ICMS será de 3%. Ponto. Deputado Luiz Paulo aqui falou que na camada do pós-sal, na bacia de Santos, por sorte nossa, isso é fundamental para o nosso futuro, a grande parte do petróleo está nas águas territoriais do Rio de Janeiro, o que ele tem toda a razão. Uma parte menor, cerca de 20%, nas águas territoriais de São Paulo. Porém, os nossos poços estão muito próximos dessa divisória e o atendimento da extração pode tanto ser feito pelo Rio de Janeiro como por Santos. A mesma coisa acontece na bacia de Campos. O atendimento pode ser feito pelo Estado do Rio de Janeiro, por Macaé, por Campos de Goytacazes, pelo Porto do Açu, ou pelo Espírito Santo, que também aderiu aos 3%. Então, a realidade, senhoras e senhores deputados, nós não temos aqui a competência para discutir uma questão que já foi decidida a nível nacional. Os 3% foram decididos em Brasília. Poderiam ter sido 4%? Talvez, sem prejuízo, porque os poços do pré-sal são muito rentáveis. Mas se São Paulo e o Espírito Santo aderiram a 3%, nós vamos estar transferindo impostos e renda e, principalmente, deputado Eliomar Coelho, empregos para os nossos estados vizinhos. E ninguém aqui tem dúvida que nós temos ainda um outro problema. Existe hoje, infelizmente, o custo Rio de Janeiro. Ninguém mais quer investir no nosso estado, por uma série de questões. Problemas na nossa infraestrutura, problemas da violência, roubo de cargas, imprevisibilidade. O ambiente de negócios em São Paulo é muito melhor do que o nosso. Se lá nós temos um ambiente mais competitivo e melhor para os negócios, e vamos aqui nós com uma desvantagem fiscal em comparação a São Paulo, infelizmente, nós vamos ter a migração de empreendimentos, de renda e emprego para o nosso estado vizinho, e isso nós não podemos permitir que aconteça sob hipótese nenhuma. Por isso, senhora presidente, eu digo aqui com muita tranquilidade, eu estou aqui nessa tribuna defendendo os interesses do povo do estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha obrigação. Eu fui eleito por cariocas e fluminenses para velar pelos seus interesses e pelo seu futuro. O Rio de Janeiro vive a pior crise econômica, política e social da sua história. Enquanto o Brasil começa a sair da crise, nós seguimos nos afundando, eliminando, incinerando empregos, incinerando negócios no Rio de Janeiro. Nós temos uma oportunidade de começar a caminhar rumo à recuperação. E essa oportunidade é a indústria de óleo e gás, que nós temos a vocação para liderar no Brasil, que nós temos a possibilidade, com trabalhadores treinados e qualificados, para fazer essa roda girar novamente e que tem a possibilidade, com a economia do Rio de Janeiro se recuperando, se recuperarem também as combalidas finanças públicas dos nossos estados e também dos nossos municípios.
A realidade, senhora presidente, é que nós estamos num ambiente competitivo. Nós não podemos nos dar ao luxo, nós não podemos permitir que o Rio de Janeiro entre nessa guerra, para essa nova onda de investimentos na indústria do petróleo, impede desvantagem com São Paulo e com o Espírito Santo. Isso seria inaceitável, por isso eu defendo a adesão total ao Repetro, para que as nossas empresas e os nossos empregos estejam, no mínimo, num pé de igualdade com o Espírito Santo e São Paulo, e a partir daí nós possamos atrair os investimentos necessários e recuperar os empregos. A legislação federal já foi passada. Se tem que se discutir isso, tem que se discutir em Brasília, porque não adianta o Rio de Janeiro inventar uma alíquota diferente de São Paulo e do Espírito Santo, que nós simplesmente vamos perder. Em vez de aumentar a arrecadação, nós vamos perder arrecadação, emprego e renda. Concordo com tudo no que diz respeito ao contencioso contra as perdas do Rio de Janeiro, contra as injustiças que foram cometidas e pelo roubo que o Rio de Janeiro sofreu no royalty de participação especial por, enfim, uma série de ilegalidades e de injustiças. Agora, esse não é o tema é futuro, renda, emprego e renascimento do Rio de Janeiro. Por isso, com muita objetividade, com convicção e com consciência, eu defendo a adesão integral do Rio de Janeiro ao regime do Repetro, como fez São Paulo e como fez também o Espírito Santo, nossos concorrentes diretos nesses novos investimentos. Obrigado, senhora presidente.